Legal, boa noite a todas as famílias que nos acompanham, né, aos nossos acolhidos que estão aqui presentes. Eu sou Júnior, sou adicto, né, terapeuta na área de dependência química. Hoje, quarta-feira, como de costume, mais uma reuniãozinha aí de amor exigente, né, para as famílias, né. Como eu falava há pouco aqui para os nossos acolhidos, essa reunião, né, na verdade, não considero nenhuma reunião, mas sim um direcionamento, sim dando uma direção sobre aquilo que as famílias precisam saber, né, sobre comportamentos, modificando comportamentos, não só aquilo que nós projetamos dentro da recuperação do meu ente querido, mas como também eu preciso mudar alguns padrões de comportamento, né, no caso a família, quando eu falo eu, a família, né, mudando alguns padrões de comportamento, para quê? Para quando o seu ente querido que aqui está, sair, vocês possam saber lidar com ele, né, de forma mais madura, né, não ter esse envolvimento emocional, que é o que muitas vezes deixou a família doente, né? A codependência é disso. A família fica adoecida por conta da expectativa, né, de sempre esperar qual que vai ser a próxima do Juninho. Né, a família não consegue, e isso acontece, muitas famílias têm medo, né, e perguntam isso pra gente, como é que vai ser a saída, né, quando eles chegar o dia de sair, por conta disso, porque tem o medo de lidar com a gente, tem medo de falar não pra gente, isso, né, de forma alguma ajuda. E uma coisa que eu sempre oriento para as famílias, né, é saber falar os nãos, né, da mesma forma que também temos que saber falar o sim na hora certa, né, impor limite em todas as situações, né, para que não haja mais essa dependência, tanto emocional, a dependência da pessoa querer fazer tudo de forma inconsequente, esperando que alguém vai depois resolver por ele, né, que hoje nós tivemos uma reunião também falando sobre isso, né, sobre esse rei bebê que vive dentro de nós, e a dependência só potencializou isso, da gente não ter, né, nós adictos, não ter essa capacidade de lidar com situações, né, emocionalmente falando, né, nós de alguma forma ou de outra ficamos dependentes de alguém, ou da mãe, ou do pai, ou da avó, ou do tio. Quando o cara tem um relacionamento, ele fica dependente emocionalmente da pessoa, né, ele foca a sua felicidade em cima dessa pessoa. Então é por isso que nós vamos partir hoje, né, como nós falamos semana passada, estamos no 6º princípio, que é o mês de junho, que é o princípio influenciador, famílias, né, de influências, já o nome fala, né, sobre as influências que cada pessoa, né, ela exerce para o outro e o quanto que o outro pode me influenciar, né. E hoje, na 2ª semana de junho, o enfoque é eu e o outro, né, e aí já fica muito mais fácil a gente poder trabalhar em cima disso, né. Quando eu sei o enfoque é eu e o outro, eu faço uma perguntinha: quanto que os comportamentos alheios do próximo, né, influenciam os meus comportamentos, né? Isso dentro, nós estamos falando de família, né? Isso dentro da família, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Nós podemos voltar lá para trás, né? Muitas vezes, dentro da nossa infância, adolescência, nós focamos em alguém, ou uma pessoa, uma figura paterna, uma figura materna, um vô, era aquela pessoa no qual eu me espelhava para fazer igual a ele. Aí, os comportamentos podiam ser positivos ou negativos, né, dependendo da situação. Eu, Júnior, posso falar, né, o meu vozinho, ele tinha um costume dele, né, que ele não desenvolveu a dependência, mas ele tomava uma pinguinha todo dia. E era a influência que eu tinha. Eu falava, por que eu não posso? Eu cresci com isso na cabeça. Acho que eu posso, né? Vou tomar, né? E eu lembro que na inocência dele, talvez, às vezes ele, né, molhava o biquinho do Juninho, com a pinguinha, gostoso, né? E aí isso foi gerando dentro da minha mente uma influência, no caso, negativa. Assim como também, né, aquele pai que é o pai herói, que faz tudo, que chega para jogar, depois um dia cansativo, que é o meu pai, só assim, sempre foi assim, aquele cara que chegava depois do trabalho cansado, mas deu com a bolinha no braço, debaixo do braço, assim, esperando, né, para poder, e ele se dispor. Então é uma influência que eu tive positiva, né? E isso a gente pode pensar em todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente foi crescendo, foi mudando um pouco a nossa referência, né? Aí eu comecei a olhar para as pessoas lá de fora, os colegas de escola, aí as minhas referências e as minhas influências foram modificando.
Aí eu trago para o nosso contexto hoje. Nós que chegamos até aqui, o quanto essas influências, a outra pessoa influenciou os meus comportamentos. A gente muitas vezes nós poderíamos fazer coisas que era só para eu tentar ganhar, né, amigos. Eu preciso, né, para eu entrar nesse grupo de amigos, eu vou ter que fazer alguma coisa que seja igual aos caras, para os caras gostarem de mim, né? E aí a gente começava a tentar chamar a atenção de alguma forma, porque a gente se espelhava, né, e pegava as referências e as influências erradas, né? E é extremamente natural na adolescência, a gente para de olhar só para o pai e para a mãe e começa a olhar para o hoje, né? Falando o hoje, influenciadores digitais, né? A gente começa a olhar para pessoas lá de fora, da escola, da faculdade, do trabalho, né? Foca naquela, eu queria ser que nem esse cara, eu queria ser assim, eu queria ter o que ele tem. E aí eu fiz esse pequeno gráfico aqui, né? Qual o nível? Em que nível que está as influências das pessoas dentro da minha vida? É um nível leve, no qual não afeta muito o meu comportamento? Mediante uma situação, o Luan ele fala de um jeito comigo, que jeito que eu vou reagir? O que ele fez, eu olhei uma situação, não gostei, isso me influenciou de forma leve, não afetou o meu próximo comportamento? Ou eu sou aquela pessoa que já me afeta um pouco, né? Que mediante a determinada situação ou comportamento de um outro companheiro, de uma outra pessoa dentro da família, né, isso me afeta de forma um pouco mais, né, no qual o meu comportamento ele se torna um pouco inadequado. Ou isso me afeta muito, no qual eu perco o controle, fico desequilibrado, grito, choro, né, faço escândalo, quando eu não tenho aquilo que eu quero, quando é dito não para mim, quando o pai e a mãe impõem regras. Falo para vocês agora, pais e mães, né, o quanto que o nosso comportamento influencia nos comportamentos de vocês. Porque muitos pais e mães eles acabam até se anulando mediante ao nosso comportamento. Influencia muito, né? Aí eu venho para essa segunda parte aqui. Influencia muito. Pode parecer que não, porque o pai e a mãe, aqueles super protetores, né? E aquelas pessoas que eles deveriam, né, exercer o papel de disciplinador dentro de casa, chegou uma etapa da nossa dependência que eles perderam. Eles perderam o sentido de disciplinar nós, de mostrar, igual eu falei hoje à tarde. Ouvir, né? Nós ouvimos, escutar nós não escutamos. Quantas vezes o pai e a mãe olham teu filho, faz isso, meu filho, não vai sair com esses caras, né, Claudinho? Não faz isso, vai dar errado. E nós, né, ouvíamos, mas não escutávamos. Porque mesmo assim, mediante as influências que eu estava buscando, não era a referência, a influência que a minha família estava me mostrando. A forma que o outro lida com determinadas situações não pode atingir-me. Independente de como o outro está agindo, isso é mais voltado para as famílias. Como eu falei antes de iniciar a reunião para os nossos acolhidos aqui, muitas famílias elas acabaram se perdendo por causa da nossa dependência. Eu falo sem sombra de dúvidas, a dona Valéria está aí assistindo. Eu deixei ela totalmente doente. Ela tomou medicação por muitos anos. Por conta do quê? Do Júnior. Eu comentei com os acolhidos aqui. Eu não sabia se ela estava feliz por eu estar em casa ou se ela estava mais feliz quando eu não estava. Quando ela sabia que eu estava morando em outra cidade. Porque eu acho que daí ela sofria menos. Eu estava em casa, eu oprimia, eu gritava, eu dava soco na parede, eu jogava celular, depois eu chorava, E isso, de alguma certa forma, influenciava o comportamento dela. Porque ela com medo, coagida, insegura, se eu falar para ele que eu não vou dar o dinheiro, o que ele vai fazer? Será que ele vai sair de madrugada? Será que eu vou dormir e eu vou acordar e não vai ter roubado alguma coisa de casa? Imagina se não influencia no comportamento deles, né? Com toda certeza. Aí, eu até coloquei aqui, a forma que o outro lida com determinadas situações não pode atingir-me, de tal forma na qual afete quem eu sou. Como eu falei, voltando para as famílias, muitas mães, muitos pais, muitas esposas perderam a sua própria identidade.
por conta da nossa adicção. Perderam a sua própria identidade. Ela pode até não falar para você, mas para um parente, para uma amiga próxima, ela fala: nossa, fulano está me matando. Ciclano vai fazer eu morrer. Se ele continuar assim, não vai ter jeito, né? Então, a pessoa ela acaba até perdendo a sua própria identidade. E as características são essas. Muitos se tornam passivos em meio a situações, que é como eu falei, né? O Luan até comentou hoje cedo, hoje à tarde, de fazer com que o pai vá buscar a droga para nós. E meu pai já fez isso também. E eu falo assim: eu quero dinheiro para quê? Para usar droga. Com medo do que o bonitão vai fazer? Não dá, né? Com medo de que eu falar que eu ia quebrar tudo. Esse tipo de comportamento. E aí você acha que não afeta a outra pessoa, o comportamento dela, ela se torna passiva. Muitos pais, mães, tios acabam até aceitando de forma passiva, né, essa situação. Fala assim: muitos até falam: melhor ir aqui em casa do que na rua. Vai que acontece alguma coisa na rua. Aceita essa situação. Mas agora vocês que estão em recuperação, volta para casa e pergunta se ela queria isso. Se era o que ela queria. Não, acho que não. Ela estava desfazendo, descaracterizando a sua identidade, os seus princípios. Está aqui embaixo, aqui, ó. Muda os seus princípios. Pô, muitas famílias aqui, a grande maioria das famílias tem princípios, né? Todas as famílias têm seus princípios, dentro de religiões, né? Daquilo que acredita, né? Do certo e errado. Todas as famílias passaram orientações: pode isso, não pode aquilo, quando a gente foi, né? Conforme a gente foi crescendo. E aí foi se perdendo, né? O sentido de orientar. Não posso mais orientar o meu filho porque ele vai me coagir, ele vai gritar, ou ele vai sair de casa, eu não sei se ele vai voltar. Fica refém, perfeito, fica refém de uma situação. E aqui, adapta-se à rotina do outro, né? Começa a viver a vida do outro, né? Se o Júnior não está em casa ainda, Dona Valéria não dormia. Chegava às 6 horas da manhã, voltava no outro dia, ela estava lá ainda esperando na caminha dela ou lá no sofá, né? Muda a rotina dela por conta da gente. Aí a pessoa ela começa a viver uma vida que não é a vida dela. Por isso que a codependência, a dependência emocional é muito forte, né? A família, no caso a mãe, o pai, o tio, né? Eles ficam sempre focados assim: se ele está bem, eu estou bem. Se ele não está bem, eu também não estou bem. E isso não é saudável. Não é saudável. O que nós orientamos dentro das reuniões de Amor Urgente é isso, né? Famílias, nós estamos bem aqui, né? Tá tudo certo. Estamos em recuperação, tá tudo certo, né? Agora aqui não é o fim, nunca foi o fim. Aqui é o começo, o recomeço de uma nova história, de uma nova vida, né? E aí tem família que não vive, cara. Que fica 24 horas com o telefone, acho que no peito aqui, ó. Vibrou, é o Camargo. E não é assim. Mãezinhas, pais, tios, vai jogar bola com seus amigos, né? Mães, vão no salão de beleza, voltem a viver, né? Busque novamente a sua essência, volte a viver, de ter felicidade pela vida, né? A parte mais difícil passou, né? Que era saber se nós íamos chegar vivo em casa. Agora nós não estamos no melhor lugar do mundo. Tenho certeza que nenhuma família pensou um dia que o filho ia ter um problema com droga. Porém, com toda certeza, estamos no lugar certo para nos recuperarmos e mudar de vida. Isso é o sentido, é pensar dessa forma, né? Não é ficar feliz porque nós estamos internados, mas saber que nós estamos bem, num lugar no qual nos proporciona recuperação, né? E nos orienta para uma vida nova. Então volte a buscar a sua essência, viu mães, viu pais, voltem a buscar a sua essência. E quais têm sido os meus comportamentos? Eu sou aquela pessoa que tem comportamentos ativos
O que seria um comportamento ativo? Aquele que não pensa, faz, não espera o que o outro vai falar, já atropela tudo, age de forma impulsiva. É a pessoa, é aquele cara que aconteceu, fez. Não espera as situações, não espera o desenrolar das coisas, né? Simplesmente é uma pessoa caracterizada por muito influenciador, é aquela pessoa que influencia os outros. Tem pessoas que têm essa característica. Dentro da sua insatisfação com ele mesmo, ele tenta influenciar outras pessoas. E isso em todo o contexto, dentro da família, dentro da sociedade, né? Qual característica, qual tipo de comportamento eu tenho? Ou sou aquela pessoa reativa, no qual a pessoa que tem o comportamento reativo é aquela pessoa que espera a situação acontecer, espera como que vai ser o comportamento do outro, para depois eu tomar uma posição, para depois eu exercer, né, um próximo comportamento. Eu acredito que muitas famílias, né, estão nesse contexto aqui, reativo, no qual os filhos tomaram a posse, né, o controle da casa, com comportamentos ativos, né, no qual coordena todas as situações, né. Eu era assim, né, fazia com que tudo girasse da forma que eu queria, né. Poderia ser difícil às vezes, mas de um jeito ou de outro o Juninho conseguia, né. Às vezes era mais fácil, chegava, vou me dar um dinheirinho, nossa, hoje foi fácil. Às vezes chegava aí, demorava, não, hoje não vou dar. Não mandar? Então beleza, então. Vai ver então o que eu vou fazer, então. Aí começava a dar soco na parede, soco na porta, aí voltava. Não, desculpa mãe, mas dá dinheirinho. É assim. Tomaram toda a situação em mãos. Com comportamentos ativos. E as famílias ficam assim, esperando o que vai acontecer. Porque nós somos uma verdadeira bomba relógio, qualquer momento nós pode explodir. Uma hora o bonitão tá bem. De repente eles... Agora eu quero sair. Dá dinheiro aí. E não é assim que funciona, né? Então temos que voltar a inverter os papéis. Houve essa inversão por conta da nossa dependência, por conta da nossa adicção. Teve essa reversão de valores, de princípios éticos, né, morais dentro da nossa casa, né, da nossa família. Então acabamos nos perdendo. Então a família precisa retomar. Pai é pai, mãe é mãe, os filhos são os filhos. Temos que saber que temos hierarquia dentro da família, né, e nós como filhos temos que respeitar, temos a obrigação de respeitar os pais. E a adicção tirou isso de nós, cara. Quantas vezes meu pai falava, eu falava mais alto. Minha mãe falava, eu falava mais alto. Então vamos inverter os papéis. Quem tem que tomar as decisões, né, para eu influenciar o meu comportamento são meus pais, a minha família. E se eu tiver dentro de um casado, sendo esposo, aí sim que eu tenho que ter essa posição. Mas de que forma eu estou influenciando os meus filhos? Eu estou assustando eles? Estou gritando com a minha esposa? Estou oprimindo a minha família, os meus filhos? Pense bem que lar que os seus filhos estão crescendo. De que forma, que influência você está dando para os seus filhos? Se são positivas ou negativas. Então, essa é a orientação dessa semana, dentro do princípio influenciador. Agradeço de coração as famílias que nos acompanham, né? Estamos aqui sempre à disposição na Help Camargo. Uma ótima noite a todas as famílias, um grande abraço.